Olá, hoje iremos estudar as perguntas do Livro dos Espíritos, de número 76 a 83, livro segundo que trata do mundo espírita ou dos espíritos, mais especificamente o capítulo 1, dos espíritos, e o item é Origem e Natureza dos Espíritos. Após estudos que antecederam esta audioaula, aprendemos que existem espíritos e que tais espíritos fazem parte da Trindade Universal, que é Deus, Espírito e Matéria. No entanto, cada espírito tem sua individualidade, que é única, diferente da matéria, que está em constante transformação. Aprendemos também que o espírito também se transforma, mas de forma moral, à medida que avança e progride na sua imortalidade. Grande parte da dúvida ou incerteza a respeito da realidade espiritual detém-se no desconhecimento da natureza do ser imortal, sua formação e sua origem, pois em nossa concepção rudimentar humana sentimos a necessidade de entendimento do início das coisas para aceitarmos certas questões. Normalmente, espíritos são vistos ou mostrados como seres à parte da criação, encontros fantásticos, absurdos que passam a povoar mentes e que se encastelam no sobrenatural. Através dos ensinamentos lecionados pelos próprios espíritos, aprendemos que o espírito não é sobrenatural, e sim natural, pois está na natureza universal em todos os cantos do universo. Essa ideia e compreensão do espírito como ser único só mudará quando a humanidade começar a aceitar um princípio inteligente fora da matéria, tomando como ponto de partida a pré-existência, existência, sobrevivência e individualidade da alma, premissa que encontrará na doutrina espírita na sua demonstração positiva. Desde que se admita a existência da alma em sua individualidade após a morte, há por conseguinte que também se admita, primeiro, sua natureza, isto é, a essência, o conjunto de propriedades e características que define essa espécie, esse tipo, haverá de ter uma condição própria, um traço distintivo, particularidades que diferem da constituição do corpo físico, visto que, quando separado deste, deixa de ter as peculiaridades naturais da matéria, mas continua sendo espírito. Segundo, esse espírito tem consciência de si, é passível de pensar, alegrar-se, sofrer, criar, arquitetar, sem que o tenha improdutivo em nenhum momento ou paralisado ou sem ação. Em A Gênese, capítulo 11, após estudos sobre a formação primária dos seres vivos até a constituição do homem corpóreo, as pesquisas prosseguem buscando a origem e desenvolvimento espiritual. Conclui-se que, assim como a matéria, não precisa de demonstração. O espírito se afirma por seus efeitos. O som de um sino agitado pelo vento é bem diferente do som festivo e alegre ou cadenciado emitidos pelo mesmo sino, agitados por sinais expressivos de um pensamento, passando uma mensagem de algo e porventura algo que esteja acontecendo. Não se pensará que essa forma de expressão venha do sino como objeto, mas que obedece a uma inteligência que se serve da matéria para se manifestar desta ou daquela forma. O mesmo raciocínio se faça em relação a um homem cujo corpo físico está morto, porque não pensa mais. Se quando vivo pensava, se comunicava e agora não mais o faz, é que nele há ou havia algo ou alguma coisa, e inexistente neste momento em que o corpo se encontra morto. Assim como no sino, uma inteligência o movia. No caso do homem, a mesma inteligência está ausente. Ausência essa que não mais lhe permite comunicação e realizações por aquele corpo. No item 6 do mesmo capítulo da Gênese citado acima, pergunta-se: terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento como
a luz, a eletricidade, o calor e etc., a resposta não deixa dúvida ao explicar que, se assim fora, ele, espírito, sofreria as mesmas vicissitudes da matéria, extinguindo-se com ela. O princípio espiritual tem, portanto, existência própria, sendo o pensamento, a inteligência, atributos peculiares e traço marcante. Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos, definidos na questão 76 como os seres inteligentes da criação, que povoam o universo além do mundo material. Não são originados no mundo material, mas agem sobre ele, corporificam-se através do corpo na reencarnação, recebem estímulos, transmitem impressões em intercâmbio expressivo e contínuo. Mas a prova de sua existência e sobrevivência é demonstrada pelas manifestações espíritas. Mas essa realidade é negada, não aceita por inúmeros que alegam impossibilidade para isso, uma vez que são seres imateriais e, como tal, não podem atuar sobre a matéria. Tal afirmação decorre exatamente por desconhecimento da verdadeira natureza do espírito, que são reais, verdadeiros, individualizados e não são seres vagos e indefinidos. São e constituem-se como seres inteligentes da criação, povoando o universo afora do mundo material. São individualizações do princípio inteligente, assim como os corpos são individualizações do próprio princípio material. Até aqui, ok. Admitindo-se o ser espiritual e não procedendo ele da matéria, qual o seu ponto de partida? Aqui, os meios de investigação tornam-se insuficientes para tudo quanto diga respeito à origem das causas. Apenas pode-se comprovar que existem conhecimentos maiores fora do alcance da capacidade e da inteligência atual, quer por ser inútil ou esse se desvendar, agora seria prejudicial para nós. Estaria o homem preparado para esse domínio? E que uso faria dele? O que Deus permite que seus mensageiros revelem é que todos procedem do mesmo ponto de partida. São criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas atividades individuais, no entanto, cada um a seu tempo. Todos atingirão o grau máximo de perfeição através dos esforços individuais. Todos, sendo filhos de um mesmo Pai, são objetos de igual solicitude. Nenhum há mais de favorecido ou melhor dotado que outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais por atingirem a meta. A época e o modo pelo qual essa formação aconteceu ainda nos são desconhecidos, não por proibição, e sim por ainda não possuirmos as qualidades necessárias para compreendê-las. Por exemplo, pode uma comunidade de cegos de nascença definir com exatidão o que é a luz? Não quer dizer que a luz não exista, pois todos sentem os seus efeitos. Mas à medida que vamos evoluindo, o nevoeiro denso da ignorância irá aos poucos se dissipando. Então é isso, amigos e irmãos, que continuemos nesta caminhada imortal, na certeza de estarmos no caminho certo de evolução, através do amor universal, e com a certeza de que Deus é soberanamente bom e justo e não erra nunca. Obrigado a todos e até a próxima.